E aí, pessoal, uma noite mágica. É só o que a gente pode falar do que aconteceu em São Januário ontem à noite. Vou falar um pouco dos bastidores de uma noite especial e o sofrimento e, claro, a consagração de Luis Soares e do trabalho do Grêmio. Ontem foi uma noite muito especial. Nós vamos falar um pouco desses bastidores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora o recado é da Mais Ágil. Para você que está precisando de uma grana extra, está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa, você tem o FGTS parado e a Mais Ágil resolve para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com eles pelo WhatsApp, sem burocracia, em menos de 24 horas você vai ter esse dinheiro na sua conta. Mais Ágil é para você. Gente, o jogo da redenção do Grêmio, o jogo em que todos abriram os olhos para ver que o Grêmio pode sim ser campeão brasileiro. O Grêmio já é campeão brasileiro? Não, o Grêmio tem que passar por 5 decisões, o Grêmio tem que ganhar todos os jogos praticamente. Mas o campeonato de fato abriu para o Grêmio. A gente vinha alertando e vinha falando sobre isso e o pessoal disse, tu tá iludido, para de falar disso do torcedor. Não, os números estavam dizendo isso. E o diferencial do Grêmio estava dizendo isso também. Ele, desde que ele encarou e definiu, o Luis Soares tem decidido todos os jogos, e isso é fundamental para quem quer ser campeão, a necessidade de um jogador que vai lá e decide a teu favor. Ele fez isso nos 4 últimos jogos do Grêmio. 4 últimos jogos ele decidiu. E isso, só aí são 12 pontos. Então essa relação, por exemplo, do jogador com esse tipo de competição, com esse tipo de situação, ele faz a diferença. E isso está, nesse momento, a favor do Grêmio, outras vezes foi contra o Grêmio. Mas eu quero colocar aqui e dizer para vocês que a noite de ontem ela teve uma série de situações que merecem muito que a gente repare aqui. Primeiro, o ambiente tenso do jogo. O jogo de ontem, o estádio estava tenso. E aí não tem nenhuma relação com o Grêmio. O Botafogo e suas dificuldades em um estádio tenso, nervoso, claramente preocupado com o time da casa. No caso ontem, o Botafogo, mesmo que o jogo tenha sido no estádio do Vasco da Gama. E isso foi para dentro do campo. Só que 1 minuto de jogo, ou 5 minutos, 4 minutos, os caras fazem um gol. Num erro grosseiro do Reinaldo. Né? Um erro, olha, quase infantil do Reinaldo. E aí os caras fazem um gol. E o estádio todo se volta para a vitória do Botafogo. Para a vitória do Botafogo. E o ambiente realmente ficou todo, para quem viu a jornada, principalmente para quem ouviu em GZH, a gente estava com um som ambiente muito alto e se via claramente ali a força da torcida do Botafogo empurrando o time num ambiente bom. O Grêmio faz um gol em cima do laço, e o estádio baixa. E sempre que o estádio baixava, começava um ranço. E esse ranço, de alguma maneira, passava a ideia de que o Grêmio iria conseguir reverter. Mas o Botafogo faz o 2-1 e faz o 3-1 na saída do segundo tempo. E aí, meu velho, a sensação que deu é tipo, cara, não tem volta isso aqui, o Grêmio não reverte. Aí entrou o cara, aí entrou o Soares. Quando ele faz o 2, que é o 3-2 naquele momento, que ele faz o segundo gol, cara, a sensação deles, do torcedor do Botafogo, foi, vamos viver de novo isso. E eu acho que o próprio Grêmio, naquele momento, disse, nós vamos virar o jogo. O Soares faz duas coisas, dizendo o seguinte, vamos à cabeça agora. E em seguida o Grêmio empata o jogo. Em seguida o Grêmio empata numa jogada maravilhosa do Ferreira, que ele encontra o Soares nas costas do Vitor Cuesta e o Soares empata o jogo. Bem no início do segundo tempo ainda, 10 minutos depois do Grêmio ter tomado o terceiro gol. E aí, meu velho, tudo vira. Tudo virou. E aí que a gente vê a força mental do Grêmio. A força mental do time do Grêmio. A sensação para quem estava no local do jogo, para quem viu a comemoração do gol, para quem leu
um pouquinho dos bastidores, do ambiente. O banco do Grêmio sai da Casa Mata, o Soares olha para o Kahneman, olha para o Vijaçante, olha para o Ferreira, olha para o Renato, bota a mão na cabeça e diz assim, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. O tipo de movimentação dele passa a mudar. Ele estava se desgastando um pouco porque ele precisava buscar o resultado. Ele para, ele começa a marcar, entrega a bola pro Botafogo, tipo, agora a torcida se volta totalmente contra o Botafogo. Ele nota isso, todo mundo no ambiente viu. E aí, ele começa a se movimentar e ele dá 2 sprints. Ele dá 2. Uma ele sai e a jogada não acontece. E na segunda que ele sai para decidir, ele vai dentro do gol. A sensação que dá é que é um jogador ele tem tamanho controle do processo do jogo, que quando ele viu que o resultado tinha caído no colo do Grêmio, ele sabia, eu vou dar uma, sair daqui, se não der certo, na segunda eu vou dentro do gol. E foi o que aconteceu. Na segunda que ele deu, ele sai pro lado direito, tabela com o Cristaldo, tabela com o Vijaçante e sai na cara do gol. E aí, ele mata. E é curioso, depois que ele faz o gol, 4, festejou, tal, pistola, não sei o quê, olhou, ele coloca os jogadores dele, ele claramente dá 2 passos para trás do campo, 2 passos, combina com o Renato, e ele, de alguma maneira, termina com o jogo. Ele começa a controlar um pouco as saídas do Ferreira, depois entrou o Nathan Fernandes, ele também fez a mesma coisa. A leitura de um jogador superior, líder técnico, em cima de um time que respeita a liderança dele, de um treinador que respeita a liderança dele. O Renato ontem na coletiva se encantou com ele, aquelas brincadeiras do Renato, porque o meu DVD, porque eu jogo, quando perguntar se ele jogava mais que o Ferreira, que o Soares, não, jogadores de outra época, todo mundo alto nível, mas de outra época. O Renatão entendeu o tamanho desse cara. E eu, ontem, porque o São Januário fica mais perto dos jogadores, e claro, o estádio muito mais acanhado, fica muito mais perto. É impressionante. É impressionante o nível desse cara. Impressionante. E ontem o que a gente viu foi exatamente isso. Um jogador que, quando entendeu que o jogo estava caindo para o lado do Grêmio, ele se dosou para decidir. Ele dosa até o físico dele. Ele dosa para decidir o jogo. E decide. E o Grêmio agora, o Grêmio já saiu do Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro ainda, eu saio à tarde, vou fazer o sala de redação e saio logo após o sala de redação. O Grêmio, nesse momento, o Grêmio tem tudo para ganhar o Brasileiro. Mas, claro, precisa entender ainda que são 5 decisões, não pode empolgar, tem o jogo contra o Corinthians, depois tem outros jogos difíceis. E o Grêmio não pode perder a ideia de que esse campeonato tá na nossa mão. Tem uma outra secadinha para fazer ainda, Bragantino e Botafogo. Tem umas secadinhas para fazer, mas o campeonato tá com a gente. E nós temos que saber entender isso. Ontem foi uma noite mágica, uma noite especial, uma noite de bastidor. O Renato ontem na coletiva foi muito correto nas suas expressões. O Bruno, achei um pouco raivoso, não precisa. Na minha opinião, não precisa. Calma. Agora vamos olhar para frente, não vamos brigar com todo mundo, respondendo, de maneira, sempre dando recado. Não precisa. Não é a hora disso. A hora é outra. A hora é de aglutinar os gremistas, colocar os gremistas aqui e tentar caminhar para o título. Tem jogos difíceis ainda, sobretudo o jogo com o Atlético Mineiro, mas a hora é essa. A hora é de definir isso. Dá para ganhar 5 e falta, dá para ganhar, e isso começa obrigatoriamente
no próximo domingo às 16 horas e nós estaremos lá em Grêmio e Corinthians. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.